Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se vocês gostarem do conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e deixarem o seu joinha. Hoje, vamos mergulhar no mundo da regularização de alimentos e embalagens, sob competência do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, destinados à oferta no território nacional, conforme estabelecido pela RDC número 843, de 22 de fevereiro de 2024. Sim, você ouviu certo. Vamos realizar uma leitura detalhada da RDC número 843, desvendando cada aspecto e entendendo sua importância. Então, prepare-se para uma jornada informativa e interessante. Vamos juntos descobrir como a RDC número 843 molda a regularização de alimentos e embalagens. Fique conosco e vamos começar! Este texto não substitui o publicado em Diário Oficial da União. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada, RDC número 843, de 22 de fevereiro de 2024. Publicada no DOU número 40, de 28 de fevereiro de 2024. Dispõe sobre a regularização de alimentos e embalagens sob competência do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, SNVS, destinados à oferta no território nacional. A diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 15, incisos 3 e 4, aliado ao artigo 7º, incisos 3 e 4 da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, e ao artigo 187, inciso 6, parágrafo 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada, RDC número 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve adotar a seguinte resolução, conforme deliberado em reunião realizada em 21 de fevereiro de 2024, e eu, diretor-presidente, determino a sua publicação. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta resolução dispõe sobre a regularização de alimentos e embalagens sob competência do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, SNVS, destinados à oferta no território nacional. Parágrafo único. A regularização de que trata o caput deste artigo compreende os procedimentos para: inciso 1. Registro, alterações pós-registro, revalidação de registro e cancelamento de registro. Inciso 2. Notificação, alteração de notificação, manutenção de notificação e cancelamento de notificação, e inciso 3. Comunicado de início de fabricação ou importação, alteração do comunicado e cancelamento do comunicado. Artigo 2º. Para fins desta resolução, aplicam-se as seguintes definições. Inciso 1. Alimento: toda substância que se ingere no estado natural, semi-elaborada ou elaborada, destinada ao consumo humano, incluídas as bebidas e qualquer outra substância utilizada em sua elaboração, preparo ou tratamento, excluídos os cosméticos, o tabaco e as substâncias utilizadas unicamente como medicamentos. Inciso 2. Alimento in natura: todo alimento de origem vegetal ou animal, cujo consumo imediato se exige apenas a remoção da parte não comestível e os tratamentos indicados para sua perfeita higienização e conservação. Inciso 3. Alterações pós-registro: mudanças realizadas no registro do produto, após sua concessão pela Anvisa. Inciso 4. Análise de controle: análise realizada no alimento ou embalagem após sua regularização, quando entregue ao consumo, com o objetivo de comprovar sua conformidade com os regulamentos técnicos que estabelecem seus requisitos de composição, qualidade, segurança e rotulagem. Inciso 5. Comunicado de início de fabricação ou importação: comunicação feita por fabricante ou importador junto à autoridade sanitária competente estadual ou municipal para que esta tenha conhecimento sobre os produtos por eles fabricados ou importados. Inciso 6. Embalagem: artigo que está em contato direto com o alimento e que se destina a protegê-lo de alterações, contaminações e adulterações, desde a sua fabricação até a sua entrega ao consumidor. Inciso 7. Equipamento para alimentos: todo artigo em contato direto com alimentos que se utiliza durante a elaboração, fracionamento, armazenamento, comercialização e consumo de alimentos, como
Por exemplo, recipientes, máquinas, correias transportadoras, tubulações, aparelhagens, acessórios, válvulas e utensílios, dentre outros. Inciso 8. Especificação. Conjunto de requisitos documentados de um produto que descrevem suas características, de forma qualitativa e quantitativa, a variabilidade aceitável e os requisitos de pureza, entre outros parâmetros, para sua padronização e identificação inequívoca. Inciso 9. Fabricante. Empresa que possui as instalações necessárias para a fabricação de alimentos ou embalagens, habilitada perante a autoridade sanitária competente. Inciso 10. Ingrediente. Toda substância, incluídos os aditivos alimentares, que se emprega na fabricação ou preparo de alimentos e que está presente no produto final em sua forma original ou modificada. Inciso 11. Inspeção sanitária. Procedimento realizado pela autoridade sanitária competente para verificar o cumprimento da legislação vigente. Inciso 12. Matéria-prima alimentar. Toda substância em estado bruto que, para ser utilizada como alimento, precise sofrer tratamento e ou transformação de natureza física, química ou biológica. Inciso 13. Petições interdependentes. Duas ou mais petições de alteração pós-registro simultâneas e diretamente relacionadas. Inciso 14. Produção. Todas as operações envolvidas na preparação de um alimento ou embalagem, desde o recebimento dos materiais, passando pelo processamento e embalagem. Inciso 15. Produto alimentício. Todo alimento derivado de matéria-prima alimentar ou de alimento in natura, adicionado ou não de outras substâncias permitidas, e que tenha sido obtido por processo tecnológico adequado. Inciso 16. Representante do fabricante. Empresa que não se configura como fabricante, mas que tem um acordo com este para representação junto à Anvisa, e. Inciso 17. Serviços de alimentação. Estabelecimentos institucionais ou comerciais em que pode ou não haver o consumo do alimento no local, mas onde o alimento é manipulado, preparado, armazenado, distribuído ou exposto à venda como, por exemplo, restaurantes, lanchonetes, bares, padarias, unidades de alimentação e nutrição de serviços de saúde, de escolas e de creches, dentre outros. Capítulo 2. Requisitos gerais para a regularização de alimentos e embalagens. Artigo 3º. A regularização de alimentos e embalagens deve ser realizada previamente à sua oferta por meio dos seguintes procedimentos. Inciso 1. Registro junto à Anvisa, no caso das categorias listadas no anexo 1 da Instrução Normativa, IN, número 281, de 22 de fevereiro de 2024. Inciso 2. Notificação junto à Anvisa, no caso das categorias listadas no anexo 2 da Instrução Normativa, IN, número 281, de 22 de fevereiro de 2024, ou. Inciso 3. Comunicação de início de fabricação ou importação junto à autoridade sanitária do Estado, do Distrito Federal ou do município, no caso das categorias listadas no anexo 3 da Instrução Normativa, IN, número 281, de 22 de fevereiro de 2024. Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no caput deste artigo as categorias descritas no anexo 4 da Instrução Normativa, IN, número 281, de 22 de fevereiro de 2024 que estão dispensadas de regularização junto ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, SNVS. Artigo 4º. A regularização de que trata o artigo 3º desta resolução deve ser realizada. Inciso 1. Pela matriz do fabricante, do representante do fabricante ou do importador, no caso das categorias de que tratam os incisos 1 e 2 do artigo 3º desta resolução. Ou. Inciso 2. Pelo fabricante ou importador, no caso das categorias de que tratam o inciso 3 do artigo 3º desta resolução. Parágrafo 1º. Nos casos de importação por conta e ordem de terceiro ou por encomenda, o importador de que trata os incisos 1 e 2 deve ser o adquirente ou o encomendante, respectivamente. Parágrafo 2º. A empresa que solicitar a regularização será sua detentora. Artigo 5º. A detentora da regularização é responsável por: Inciso 1. Garantir a veracidade, a correção e atualização das informações apresentadas nos procedimentos para regularização. Inciso 2.
Responder pela garantia dos requisitos sanitários de composição, qualidade, segurança e rotulagem estabelecidos para o produto regularizado. Inciso 3. Solicitar alteração das informações prestadas no processo de regularização sempre que o produto sofrer modificação por sua iniciativa, por iniciativa do fabricante, por atualização da legislação ou por determinação da autoridade sanitária. Inciso 4. Solicitar revalidação de registro ou manutenção da notificação, sempre que existir interesse na continuidade de disponibilização do produto no mercado. E inciso 5. Solicitar o cancelamento da regularização, quando não existir mais interesse na oferta do produto. Artigo 6º. No caso das categorias de que tratam os incisos 1 e 2 do artigo 3º desta resolução, a detentora da regularização deve: Inciso 1. Realizar seu cadastro no sistema da Anvisa e mantê-lo atualizado. E inciso 2. Informar, no momento da solicitação de regularização, todos os fabricantes do produto que realizam atividades de produção, controle de qualidade e armazenamento com indicação de suas respectivas responsabilidades. Parágrafo 1º. Todos os fabricantes que realizam atividades de produção, controle de qualidade e armazenamento dos produtos de que trata o caput deste artigo devem estar cadastrados no sistema da Anvisa, sendo responsáveis por manter atualizadas as informações declaradas. Parágrafo 2º. O cadastro de empresas nacionais deve ser realizado pela própria empresa, de acordo com o manual de procedimento disponível no sítio eletrônico da Anvisa. Parágrafo 3º. O cadastro de empresas internacionais deve ser realizado pela Anvisa a partir das informações apresentadas no momento da solicitação de regularização. Parágrafo 4º. As atualizações nos cadastros de empresas nacionais e internacionais devem ser solicitadas por meio de protocolo de petição específica. Artigo 7º. No caso das categorias de que tratam incisos 1 e 2 do artigo 3º desta resolução, diferentes apresentações de um mesmo produto poderão ser requeridas em uma única solicitação de regularização quando se diferenciarem por, pelo menos, uma das seguintes variações. Inciso 1. Tipos ou concentração de aditivos alimentares utilizados nas funções tecnológicas de corantes ou de aromatizantes. Inciso 2. Tipos ou concentração de outros ingredientes utilizados com a finalidade de conferir cor, sabor ou aroma ao produto. Ou. Inciso 3. Tipos ou materiais de embalagem. Artigo 8º. No caso das categorias de que tratam os incisos 1 e 2 do artigo 3º desta resolução possuírem diferentes fabricantes ou diferentes marcas, tais informações devem ser apresentadas em uma única solicitação de regularização, não configurando, nestes casos, diferentes apresentações. Artigo 9º. Os documentos que comprovam que o produto atende aos requisitos das normas sanitárias específicas aplicáveis devem ser disponibilizados à autoridade sanitária, quando requeridos. Artigo 10º. Após regularização dos produtos das categorias de que tratam incisos 2 e 3 dos artigos 3º desta resolução, a autoridade sanitária competente pode indicar a necessidade de realização da análise de controle. Capítulo 3. Requisitos específicos para registro e revalidação, cancelamento e alterações pós-registro. Seção 1. Registro. Artigo 11. A solicitação de registro deve ser protocolada junto à Anvisa por meio de petição com código de assunto específico para a categoria do produto em questão. Parágrafo 1º. A petição de que trata o caput deste artigo deve ser instruída com os documentos descritos nos anexos 5 e 6 da Instrução Normativa, IN, número 281, de 22 de fevereiro de 2024. Parágrafo 2º. Caso o produto objeto de registro possua mais de uma apresentação, a petição de que trata o caput deste artigo deve ser instruída com informações sobre todas as apresentações. Artigo 12. O registro do produto será concedido por meio de publicação no Diário Oficial da União, DOU. Parágrafo 1º. A oferta do produto no mercado somente pode ser iniciada após a publicação do registro no DOU. Parágrafo 2º. A rotulagem do alimento registrado deve conter a declaração da informação, alimento registrado na Anvisa, seguido do número completo do registro publicado no DOU, observando os requisitos do artigo 8º da Resolução da Diretoria Colegiada.
RDC número 727, de 1º de julho de 2022, parágrafo 3º. O registro terá validade de 5 anos a contar da sua data de publicação no DOU. Seção 2. Revalidação do registro. Artigo 13. A solicitação de revalidação do registro deve ser protocolada. Inciso 1. Por meio de petição com código de assunto específico para a categoria do produto em questão. E inciso 2. Com antecedência máxima de 12 meses e mínima de 3 meses do vencimento do registro. Parágrafo 1º. A petição de que trata o inciso 1 deste artigo deve ser instruída com os documentos descritos no anexo 7 da Instrução Normativa, IN, número 281, de 22 de fevereiro de 2024. Parágrafo 2º. O protocolo da petição fora do prazo previsto no inciso 2º deste artigo implica no seu indeferimento. Artigo 14. A Anvisa concederá revalidação automática quando a petição de revalidação de registro. Inciso 1. For protocolada tempestivamente, conforme inciso 2 do artigo 13 desta resolução. E inciso 2. Estiver pendente de decisão na data de vencimento do registro. Parágrafo único. A revalidação automática não impede a continuidade da análise da petição pela Anvisa. Artigo 15. A revalidação de registro e a revalidação automática de registro do produto serão concedidas por meio de publicação no DOU. Parágrafo único. A publicação das revalidações de que trata o caput deste artigo implica em manter o número de registro inicial do produto. Seção 3. Cancelamento do registro. Artigo 16. O cancelamento do registro de um produto será realizado quando: inciso 1. A detentora solicitar seu cancelamento, conforme inciso 5 do artigo 5º desta resolução. Inciso 2. A petição de revalidação de registro for indeferida pela Anvisa. Ou inciso 3. A detentora não solicitar ou solicitar intempestivamente a revalidação de registro, de acordo com o artigo 13 desta resolução. Parágrafo 1º. O cancelamento do registro será realizado por meio de sua publicação no DOU. Parágrafo 2º. No caso previsto no inciso 2 deste artigo, o cancelamento do registro será publicado somente após seu vencimento e manutenção da decisão de indeferimento pelas instâncias administrativas recursais. Parágrafo 3º. Nos casos previstos no inciso 3 deste artigo, o cancelamento do registro será publicado somente após seu vencimento por caducidade. Parágrafo 4º. O cancelamento de que trata o caput deste artigo será realizado sem prejuízo de outras ações ou medidas previstas na legislação sanitária. Seção 4. Alterações pós-registro. Artigo 17. A solicitação de alteração pós-registro deve ser protocolada por meio de petição com código de assunto específico para cada tipo de alteração. Parágrafo único. Os tipos de alteração pós-registro, sua finalidade e os documentos que devem instruir as petições de que trata o caput deste artigo estão descritos nos anexos 8 e 9 da Instrução Normativa, IN, número 281, de 22 de fevereiro de 2024. Artigo 18. As petições de alteração pós-registro interdependentes devem ser protocoladas e avaliadas conjuntamente. Parágrafo único. O indeferimento de uma das petições de que trata o caput deste artigo implica no indeferimento das demais. Artigo 19. A condição de implementação de cada tipo de alteração pós-registro está definida no anexo 8 da Instrução Normativa, IN, número 281, de 22 de fevereiro de 2024, podendo ser realizada. Inciso 1. Sem autorização prévia da Anvisa. Inciso 2. Após prazo de análise estabelecido. Ou inciso 3. Após análise e decisão favorável da Anvisa. Parágrafo 1º. As alterações de que trata o inciso 1 deste artigo devem ser implementadas imediatamente após o peticionamento na Anvisa. Parágrafo 2º. As alterações de que trata o inciso 2 deste artigo podem ser implementadas após o decurso do prazo estabelecido, desde que não haja qualquer manifestação da Anvisa. Parágrafo 3º.
No caso de alterações pós-registro implementadas com base no inciso 2 deste artigo cujas petições sejam posteriormente avaliadas e indeferidas pela Anvisa, as condições anteriores ao protocolo da petição devem ser restabelecidas. Parágrafo 4º. No caso de alterações pós-registro avaliadas e deferidas pela Anvisa. Inciso 1. O prazo para implementação é de até 180 dias, após a publicação da decisão no DOU. E inciso 2. Não é permitida a produção de lotes em condição diferente, após a produção do primeiro lote do produto com as alterações pós-registro. Parágrafo 5º. As alterações pós-registro interdependentes devem ser implementadas de forma integral e em ato único. Artigo 20. Salvo disposição em contrário, no caso de atualização da legislação que implique em alterações pós-registro, a detentora deve protocolar as respectivas petições em tempo hábil, de forma a garantir que todas as adequações necessárias no produto sejam implementadas dentro do prazo de adequação fornecido, de forma integral e em ato único, considerando o disposto nos artigos 17 a 19 desta resolução. Capítulo 4. Requisitos específicos para notificação e avaliação, manutenção, cancelamento e alterações da notificação. Seção 1. Notificação. Artigo 21. A notificação deve ser protocolada junto à Anvisa por meio de petição com código de assunto específico para a categoria do produto em questão. Parágrafo 1º. A petição de que trata o caput deste artigo deve ser instruída com os documentos descritos no anexo 10 da Instrução Normativa, IN, número 281, de 22 de fevereiro de 2024. Parágrafo 2º. Caso o produto notificado possua mais de uma apresentação, a petição deve ser instruída com informações sobre todas as apresentações. Parágrafo 3º. A notificação que atender os requisitos desta resolução se dará de forma automática, não precedida de avaliação pela Anvisa. Parágrafo 4º. A oferta do produto no mercado somente pode ser iniciada após o protocolo da notificação. Parágrafo 5º. A rotulagem do alimento notificado deve conter a declaração da informação alimento notificado na Anvisa, seguido do número completo do processo de notificação. Seção 2. A avaliação da notificação. Artigo 22. A notificação do produto pode ser objeto de avaliação por parte da Anvisa, a qualquer tempo. Parágrafo 1º. A Anvisa pode requerer informações adicionais àquelas protocoladas na notificação, com vistas a subsidiar a avaliação da adequação do produto notificado à legislação. Parágrafo 2º. Quando forem constatadas incorreções nas informações notificadas, a Anvisa poderá: Inciso 1. Dar ciência à detentora sobre as correções necessárias na notificação do produto e o respectivo prazo para adequação. Inciso 2. Proceder com as correções e dar ciência à detentora sobre as adequações a serem implementadas no produto e o respectivo prazo de adequação. Ou, inciso 3. Cancelar a notificação do produto e dar ciência à detentora sobre as medidas a serem adotadas, no caso de incorreções que representem risco à saúde do consumidor. Parágrafo 3º. As medidas corretivas de que trata o parágrafo 2º deste artigo serão realizadas sem prejuízo de outras ações ou medidas previstas na legislação sanitária. Seção 3. Manutenção da notificação. Artigo 23. A solicitação de manutenção de notificação deve ser protocolada. Inciso 1. Por meio de petição única de declaração de interesse na continuidade de comercialização de todos os produtos notificados pela detentora. E, inciso 2. Entre o primeiro dia do mês de outubro e o último dia do mês de dezembro de cada ano definido para manifestação de interesse. Parágrafo 1º. Os anos para manifestação de interesse são definidos somando-se, sucessivamente, 5 anos ao ano de entrada em vigor desta resolução. Parágrafo 2º. Caso a solicitação de manutenção da notificação não seja protocolada em conformidade ao disposto no caput deste artigo, a notificação será inativada. Parágrafo 3º. Após a inativação da notificação, a detentora pode protocolar, a qualquer tempo, a solicitação de reativação por meio de uma petição individual para cada produto. Seção 4. Cancelamento da notificação. Artigo 24.
O cancelamento da notificação de um produto será realizado quando: inciso 1. A detentora solicitar seu cancelamento, conforme inciso 5 do artigo 5º desta resolução. Ou, inciso 2, forem identificadas incorreções que tragam risco à saúde da população, conforme inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 22 desta resolução. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput deste artigo será realizado sem prejuízo de outras ações ou medidas previstas na legislação sanitária. Seção 5. Alteração da notificação. Artigo 25. A solicitação de alteração da notificação deve ser protocolada por meio de petição de alteração de notificação. Parágrafo 1º. A petição de que trata o caput deste artigo deve ser instruída com os documentos descritos no anexo 10 da Instrução Normativa, IN, número 281, de 22 de fevereiro de 2024 que foram impactados pela alteração proposta. Parágrafo 2º. A oferta do produto alterado somente pode ser iniciada após o protocolo da petição de alteração de notificação. Parágrafo 3º. A solicitação de que trata o caput deste artigo não pode alterar a categoria do produto. Capítulo 5. Comunicado de início de fabricação ou importação e alteração e cancelamento do comunicado. Seção 1. Comunicado de início de fabricação ou importação. Artigo 26. O comunicado de início de fabricação ou importação deve ser realizado junto ao órgão de vigilância sanitária competente, por meio do protocolo do formulário constante do anexo 11 da Instrução Normativa, IN, número 281, de 22 de fevereiro de 2024 devidamente preenchido. Parágrafo 1º. Quando um mesmo produto possuir diferentes fabricantes ou importadores, cada fabricante ou importador deve realizar o protocolo de que trata o caput deste artigo junto à respectiva autoridade sanitária competente. Parágrafo 2º. A disponibilização do produto no mercado pode ser iniciada após o protocolo do comunicado de início de fabricação ou importação. Parágrafo 3º. A comunicação de início de fabricação ou importação do produto não o torna aprovado pela autoridade sanitária. Parágrafo 4º. O comunicado de início de fabricação ou importação possui validade indeterminada. Artigo 27. Após recebimento do comunicado de início de fabricação ou importação, a autoridade sanitária competente pode, a seu critério, realizar inspeção sanitária nas unidades fabricantes ou armazenadoras dos alimentos ou embalagens. Seção 2. Alteração do comunicado de início de fabricação ou importação. Artigo 28. Quando houver alteração das informações prestadas no comunicado de início de fabricação ou importação, uma solicitação de alteração do comunicado deve ser realizada por meio do protocolo de um novo formulário constante do anexo 11 da Instrução Normativa, IN, número 281, de 22 de fevereiro de 2024, devidamente preenchido. Parágrafo 1º. A solicitação de que trata o caput deste artigo resulta no cancelamento automático do comunicado inicial. Parágrafo 2º. A disponibilização do produto alterado no mercado pode ser iniciada após o protocolo do formulário de que trata o caput deste artigo. Seção 3. Cancelamento do comunicado de início de fabricação ou importação. Artigo 29. O cancelamento do comunicado do início de fabricação ou importação de um produto será realizado quando a detentora solicitar seu cancelamento, conforme inciso 5 do artigo 5º desta resolução. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput deste artigo será realizado sem prejuízo de outras ações ou medidas previstas na legislação sanitária. Capítulo 6. Disposições finais e transitórias. Artigo 30. Fica estabelecido o prazo até 1º de setembro de 2026 para solicitação de adequação dos produtos enquadrados nas categorias listadas no anexo 1 da Instrução Normativa, IN, número 281, de 22 de fevereiro de 2024 que já se encontram registrados na data de entrada em vigor desta resolução. Parágrafo 1º. Os produtos de que trata o caput deste artigo com vencimento do registro até 1º de setembro de 2026 poderão solicitar sua revalidação no prazo de 60 dias antes da data do seu vencimento. Parágrafo 2º. Os produtos de que trata o caput
deste artigo que sejam fabricados até a data de publicação da decisão final sobre a solicitação de adequação podem ser disponibilizados no mercado até o final de seus prazos de validade. Parágrafo 3º. A adequação dos produtos de que trata o caput deste artigo deve ser efetuada mediante protocolo de petição específica de pós-registro. Parágrafo 4º. O não cumprimento do prazo estabelecido no caput deste artigo para solicitação de adequação do produto implicará no cancelamento do registro. Artigo 31. Fica estabelecido prazo até 1º de setembro de 2025 para solicitação de registro das fórmulas dietoterápicas para erros inatos do metabolismo que tenham sido objeto de comunicado de início de fabricação ou importação junto à autoridade sanitária competente até a data de entrada em vigor desta resolução. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput deste artigo que sejam fabricados até a data de publicação da decisão final sobre a solicitação de registro podem ser disponibilizados no mercado até o final de seus prazos de validade. Artigo 32. Fica estabelecido prazo até 1º de setembro de 2025 para a notificação dos alimentos para controle de peso e dos suplementos alimentares que tenham sido objeto de comunicado de início de fabricação ou importação junto à autoridade sanitária competente até a data de entrada em vigor desta resolução. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput deste artigo que sejam fabricados até a data de notificação podem ser disponibilizados no mercado até o final de seus prazos de validade. Artigo 33. A notificação dos produtos abarcados nas categorias de alimentos e embalagens relacionados abaixo que tenham sido registrados até a data de entrada em vigor desta resolução deve ser protocolada até o vencimento do seu registro. Inciso 1. Água do mar dessalinizada, potável e envasada. Inciso 2. Alimentos com alegações de propriedade funcional ou de saúde. Inciso 3. Alimentos de transição para alimentação infantil. Inciso 4. Cereais para alimentação infantil. Inciso 5. Resina, artigo precursor ou embalagem final de PET PCR grau alimentício. E, inciso 6. Suplementos alimentares contendo probióticos ou enzimas. Parágrafo 1º. A notificação de que trata o caput deste artigo deve ser protocolada de forma concomitante à solicitação de cancelamento do registro. Parágrafo 2º. As solicitações de registro e de alterações de pós-registro dos produtos relacionados no caput deste artigo que estiverem pendentes de decisão serão encerradas. Parágrafo 3º. Os produtos de que trata o caput deste artigo que sejam fabricados durante a vigência do registro podem ser disponibilizados no mercado até o final de seus prazos de validade. Parágrafo 4º. Os produtos de que trata o caput deste artigo não serão passíveis de alterações de pós-registro. Parágrafo 5º. Os registros dos produtos de que trata o caput deste artigo não serão revalidados após a entrada em vigor desta resolução. Artigo 34. O item 4.3 do anexo da Portaria SVS/MS número 27, de 18 de março de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação. Item 4.3. As embalagens e equipamentos de cerâmica, vidro ou metal que sejam esmaltados ou vitrificados na face em contato com alimentos deverão obedecer aos limites especificados nos pontos 5.1.7 e 5.2.4 deste regulamento técnico. NR. Artigo 35. A resolução RUE-IS número 18, de 30 de abril de 1999, passa a vigorar acrescida dos seguintes itens 3.6, 3.7 e 3.8. Item 3.6. A comprovação científica da alegação de propriedades funcionais e ou de saúde de que trata o item 3.4 desta resolução deve ser solicitada previamente ao seu uso, mediante protocolo de petição específica, contendo as informações exigidas no item 4 desta resolução. Informações adicionais podem ser solicitadas quando necessárias e justificadas pela Anvisa. Item 3.7. A decisão sobre a petição de que trata o item 3.6 desta resolução será publicada no Diário Oficial da União, por meio de resolução específica, RI. Item 3.8.
A manifestação favorável da Anvisa sobre a petição de que trata o item 3.6 desta resolução não dispensa os alimentos com alegações de propriedades funcionais e ou de saúde do atendimento dos demais requisitos necessários para sua regularização. NR. Artigo 36. Os itens 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9 do anexo da Resolução da Diretoria Colegiada, RDC número 20, de 26 de março de 2008, passam a vigorar com a seguinte redação: item 3.3. As embalagens e artigos precursores de PET-PCR grau alimentício deverão ser regularizados perante a autoridade sanitária competente, seguindo os procedimentos estabelecidos na Resolução da Diretoria Colegiada, RDC número 843, de 22 de fevereiro de 2024, e na Instrução Normativa, IN, número 281, de 22 de fevereiro de 2024, e deverão declarar se são embalagens ou artigos precursores multicamadas ou monocamadas de uso único ou retornáveis contendo PET-PCR grau alimentício, conforme o caso. Item 3.5. Os produtores de alimentos somente podem utilizar embalagens ou seus artigos precursores de PET-PCR grau alimentício que estejam devidamente regularizados pela autoridade sanitária competente, observando os alimentos especificados e as condições estipuladas na respectiva regularização, baseadas nas autorizações especiais de uso definidas no item 2.6. Item 3.6. Os estabelecimentos produtores de embalagens ou dos artigos precursores de PET-PCR grau alimentício deverão estar habilitados pela autoridade sanitária competente e deverão solicitar a regularização destas embalagens ou seus artigos precursores, seguindo os procedimentos estabelecidos. Item 3.7. Para que um estabelecimento que elabore embalagens ou seus artigos precursores de PET-PCR grau alimentício seja habilitado, devem estar disponíveis procedimentos escritos e seus registros de aplicação sobre boas práticas de fabricação para consulta da autoridade sanitária competente. Registros de origem e composição ou caracterização do PET-PCR grau alimentício e do PET virgem, com documentação que o confirme. Equipamento adequado para o acondicionamento e processamento do PET-PCR grau alimentício. Procedimentos de controle de processo de elaboração das embalagens ou seus artigos precursores de PET-PCR grau alimentício que permita sua rastreabilidade. Pessoal, para a operação de todo o equipamento e para o controle de processo, capacitado especificamente para tal fim. E um sistema de garantia da qualidade que previna a contaminação com outras fontes de matéria reciclada para aplicações que não sejam de grau alimentício. Item 3.8. Os estabelecimentos habilitados para elaborar as embalagens ou seus artigos precursores de PET-PCR grau alimentício deverão utilizar para este fim, além de resina de PET virgem, somente PET-PCR grau alimentício obtido por meio de uma tecnologia de reciclagem física ou química regularizada junto à autoridade sanitária competente e avaliada por seu laboratório de referência reconhecido. Item 3.9. Os estabelecimentos habilitados para elaborar as embalagens ou seus artigos precursores de PET-PCR grau alimentício deverão obter o PET-PCR grau alimentício de um produtor habilitado pela autoridade sanitária competente e utilizá-lo para a fabricação de embalagens ou seus artigos precursores destinados a conter somente os alimentos especificados e somente nas condições estipuladas na regularização junto à autoridade sanitária competente, baseadas nas autorizações especiais de uso definidas no Item 2.6, NR. Artigo 37. O artigo 21 da Resolução da Diretoria Colegiada, RDC número 243, de 26 de julho de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 21. A regularização dos suplementos alimentares, conforme disposto na Resolução da Diretoria Colegiada, RDC número 843, de 22 de fevereiro de 2024, e na Instrução Normativa, IN, número 281, de 22 de fevereiro de 2024, estará vinculada à decisão prévia da petição de avaliação de segurança e de eficácia, conforme o trâmite disposto no artigo 20 desta resolução. NR. Artigo 38. Os artigos 5º e 6º da Resolução da Diretoria Colegiada, RDC número 241, de 26 de julho de 2018, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º.
A comprovação da segurança e dos benefícios à saúde dos probióticos não dispensa os alimentos adicionados de probióticos do atendimento aos demais requisitos necessários para sua regularização estabelecidos na Resolução da Diretoria Colegiada, RDC número 843, de 22 de fevereiro de 2024, e na Instrução Normativa, IN, número 281, de 22 de fevereiro de 2024. Artigo 6º. A regularização de alimentos contendo probióticos estará vinculada à decisão prévia da petição de avaliação de segurança e de eficácia, conforme o trâmite disposto no artigo 4º desta resolução. NR. Artigo 39. O descumprimento desta resolução constitui infração sanitária, sujeitando os infratores às penalidades da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977 e demais disposições aplicáveis. Artigo 40. Revogam-se as seguintes disposições. Inciso 1. Resolução, Reis número 19, de 30 de abril de 1999. Inciso 2. Resolução da Diretoria Colegiada, RDC número 22, de 15 de março de 2000. Inciso 3. Resolução da Diretoria Colegiada, RDC número 23, de 15 de março de 2000. Inciso 4. Resolução da Diretoria Colegiada, RDC número 27, de 6 de agosto de 2010. Inciso 5. Resolução da Diretoria Colegiada, RDC número 240, de 26 de julho de 2018. Inciso 6. O item 10 do anexo da Portaria SVS/MS número 34, de 13 de janeiro de 1998. Inciso 7. O item 10 do anexo da Portaria SVS/MS número 36, de 13 de janeiro de 1998. Inciso 8. Os itens 10, 11 e 12 do anexo da Resolução Rua IS número 105, de 19 de maio de 1999. Inciso 9. O parágrafo único do artigo 11 da Resolução da Diretoria Colegiada, RDC número 243, de 26 de julho de 2018. Inciso 10. O artigo 23 e o anexo 1 da Resolução da Diretoria Colegiada, RDC número 460, de 21 de dezembro de 2020, e inciso 11. O artigo 12 e o anexo 3 da Resolução da Diretoria Colegiada, RDC número 818, de 28 de setembro de 2023. Artigo 41. Esta resolução entra em vigor no dia 1º de setembro de 2024. Este texto não substitui o publicado em Diário Oficial da União. Você sabia que ao se inscrever, curtir, ao deixar o seu comentário e compartilhar este vídeo, você ajuda a espalhar conhecimento? Sim, é isso mesmo que você ouviu. Ao interagir, você permite que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. Então, que tal fazer parte desta corrente do bem? Se inscreva, dê um curtir, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos juntos fazer a diferença.